Bom, todo mundo quer ser feliz, né? Pelo menos é o que todo mundo quer minimamente, né? Fugir da dor, buscar o prazer. E é essa busca eterna, esse balanço entre desejo e frustração que move todo mundo, né? Quando a gente se pergunta sobre o que é de fato felicidade, ou pelo menos eu tenho dificuldade em definir, se eu te perguntar agora, você saberia me dizer o que é felicidade para você? Claro que de um ponto de vista estritamente técnico e materialista, a felicidade ela é um estado emocional de satisfação. Claro, porque é estado, por definição, é algo que é temporário. E o pior de tudo é que é completamente subjetivo, né? É um estado temporário porque não dá para dizer que alguém é feliz o tempo todo. Se o seu cérebro é relativamente saudável, não existe felicidade 100% do tempo. Então imagina você, 100 mil anos atrás, caçando lá na selva africana. Você olha pro lado e vê que o seu vizinho ele tá sempre feliz, né? Então por ser feliz, ele não deseja nada. Não desejando nada, ele não busca nada e inclusive não estaria disposto a se reproduzir, por exemplo. E por consequência ele não deixaria descendentes, né? Talvez esses possíveis ancestrais dos seres humanos, eles sendo 100% felizes, muito provavelmente não estariam preocupados. Eles poderiam então ter morrido de fome ou terem sido predados. Ouviram que filho era uma preocupação que eles não precisariam ter para continuar em um estado permanente de felicidade e decidiram adotar um pug com problema respiratório e chamar ele de filho. Então, não existe felicidade se não houver o desejo, né? Afinal, o próprio desejo é o combustível para a busca da felicidade. Sem desejo, e se tem desejo, né, é porque tem falta. A falta existe. A felicidade ela é o ápice do momento de quando você obtém alguma coisa que você deseja. É um momento bem breve onde a falta ela não existe mais, mas como todo ser humano, o maior problema é que logo em seguida vem um desejo novo. A gente compra uma coisa e logo pensa na próxima compra. Você compra uma câmera, já pensa na próxima lente. Se você compra uma bota, já pensa em qual calça que vai combinar com essa bota e tudo mais. Se você comprar uma guitarra, já pensa aqui qual é o próximo equipamento que você vai comprar. E assim vai. Quando eu disse que a pior coisa é que a felicidade é completamente subjetiva, é porque não é possível medir ela com uma régua. É impossível, por exemplo, determinar o nível de felicidade de alguém por uma determinada regra externa. Por exemplo, não é possível determinar a quantidade de felicidade que alguém tem só olhando para o rosto de alguém. É possível que essa pessoa esteja infeliz mesmo dando risada, assim como é possível alguém chorar de felicidade. O mundo acontece por debaixo dos panos e das fotos de rede social, né? E outra, mesmo que fosse possível determinar de fato que alguém esteja feliz, não é possível determinar a quantidade de felicidade. Imagina alguém que diz que é a pessoa mais feliz do mundo, né? Essa frase, ela é absurda por si só, né? Simplesmente impossível de medir. Porque para medir algo é preciso ter algo para comparar com base. É possível, por exemplo, medir o tamanho de uma pessoa com uma fita métrica, porque a fita métrica tem os números de comparação onde se foi acordado qual é a menor unidade que pode ser medida, no caso aqui 1 centímetro, e é o que todo mundo que usa o sistema métrico entende como a melhor forma de medir alguma coisa. Ou seja, a medida de 1 centímetro aqui, ela é a medida de 1 centímetro no Japão. Não é possível fazer isso com felicidade. Não existe felicidade ideal, ou seja, não existe um modelo a ser seguido. Claro que o que a gente faz hoje é definir alguns parâmetros culturais, dependendo da sociedade onde você vive,
Cada cultura define o que é uma pessoa que deveria ser feliz. Por exemplo, dentro da sociedade capitalista, uma pessoa que tem um bom sucesso financeiro, uma carreira legal, um relativo sucesso material e um bom estado social seria uma pessoa que tem a felicidade ideal, vamos dizer assim. Ela cumpre todos os requisitos daquela sociedade para ser feliz. Logo, a régua que o capitalista usa para medir a felicidade, ela é o dinheiro e o bem-estar material. Isso pode ser extrapolado para outras culturas, por exemplo, para o comunista, a felicidade é o bem-estar coletivo, seria a ditadura do proletariado, a igualdade social, o compartilhamento igualitário de recursos e tudo mais. Para uma sociedade budista, o bem-estar pode ser superação do desejo do apego, se aproximar da paz, se libertar do sofrimento e assim vai. A régua para medir felicidade, ela é diferente dependendo da sua cultura. Curioso é que a própria cultura é um traço das pessoas que detêm o poder. Então você nasceu na sua cultura de hoje, mas a cultura é uma coisa que te é imposta e você não tem alternativa. Imagina você com 2 anos, prestes a ser batizado em uma igreja. Alguém joga água gelada na sua cabeça e ninguém te pergunta se é aquilo que você quer. As pessoas creem que é pelo seu bem, então elas fazem isso mesmo sem o seu consentimento. Então a cultura, ela vem de cima. Um grupo de pessoas decide ela por você e provavelmente pelo seu círculo social também. A cultura é um resultado de um complexo conjunto de ações de uma sociedade que vem geralmente de um grupo de pessoas que dominam determinado círculo social. Hoje, claro, a gente vive em uma sociedade onde o capitalismo é o sistema dominante, ainda que tenha seus defeitos. A gente sabe que é o único sistema hoje capaz de produzir riqueza em algum nível. A igreja foi detentora de grande parte da produção cultural e intelectual, e ainda hoje, grande parte do que a gente considera certo e errado vem da cultura judaico-cristã. Isso para a sociedade hoje, que a gente vive no Brasil, Canadá, até mesmo Canadá, Estados Unidos e tal. Então as pessoas têm que ser moldadas dentro de um sistema dominante e devem ser aptas para conviver nessa cultura. Grosso modo, no caso do capitalismo, as pessoas são moldadas ora para atuar como massa de mão de obra, ou se você tem mais condições dentro desse sistema, você teria a oportunidade de criar seres humanos para liderar parte da população, parte dessa massa de mão de obra. E dentro dessa cultura, ter muito é sinônimo de felicidade. Então, o modelo de felicidade, ele é baseado na cultura. E por ser baseado na cultura, um modelo a ser seguido, assim como a própria cultura, não é imutável. E conforme a gente cresce e se desenvolve, a gente vai personalizando também o que a gente considera por ser feliz dentro daquela própria cultura. E aí a gente conserva a maior parte dos traços dentro da gente e modifica aqueles que não funcionam para o nosso convívio diário de alguma forma, por qualquer questão. Então a gente mesmo adapta a cultura que é imposta e modifica ela mais ou menos para o que a gente internalizou e o que a gente acredita, para conseguir afastar um pouco o que não convém e aproximar aquilo que convém. A gente adapta tudo na cultura, né? Desde que isso se conforme dentro do que a gente considera certo, né? Dentro daquilo que nos aproximaria do prazer e nos afasta da dor. E aí um próprio exemplo disso é a própria religião, né? A própria religião, o que tem de cristão que se adapta, que adapta, né, tudo que está escrito na Bíblia pelo próprio bem-estar, não está escrito, né? Eu posso falar para alguém, por exemplo, que a pessoa vai para o inferno porque ela negligencia os necessitados ou por falta de compaixão, que inclusive está na Bíblia em Mateus 25, 41, 46, por exemplo. E ela pode me responder, nessa parte da Bíblia eu não creio, né? Ou então que ela pode ir para o inferno por prática de feitiçaria, magia ou envolvimento com ocultismo, tem em Gálatas 5, 19 e 21. Mas fazer aquela simpatia no final do ano, usar aquela cueca amarela para atrair dinheiro, acreditar em horóscopo e tal, tá liberadíssimo, né?
E aqui, na verdade, eu não quero fazer julgamento de valor, né? Para mim não importa, pouco importa o que você acredita, mas o meu ponto é justamente que o conceito do que é certo e o que é errado, do que é aceitável ou não, do que é felicidade ou infelicidade, muda conforme o tempo. Ele tem uma base cultural e a gente vai adaptando conforme a vida se desenrola. É importante adaptar, e é isso que o ser humano faz de melhor, é isso que a gente realmente é bom, né? Então a felicidade, ela pode ser, por que não, uma adaptação de tudo que eu farei até agora. Ela pode ser consequência de uma luta diária por um estado de equilíbrio onde você consegue se manter minimamente ativo, você consegue se sentir produtivo, manter suas relações, suas boas relações, mesmo que poucas, né? Ter 1 ou 2 hobbies, não se preocupar muito com o que você vai comer hoje na janta. Talvez seja trabalhar e não se sentir oprimido e tentar talvez não oprimir quando possível. Então dá para encontrar felicidade inclusive quando você ajuda os necessitados, ou então quando você de fato pratica a sua religião. Então a felicidade, ela é uma constante luta, né? Alguma coisa que não é uma coisa só e que você precisa construir e manter ao longo da vida. Então, como eu já disse, você não pode ser feliz, porque ser é essência e ninguém é essencialmente feliz, né? Sem a infelicidade não há desejo, sem desejo não há busca, sem busca não há felicidade. É possível, no entanto, no dia a dia você construir a sua própria felicidade, uma pedra de cada vez. E a questão mais importante aqui, e foi para isso que eu resolvi pensar nesse vídeo, é tentar responder a pergunta se eu sou feliz. Bom, eu mantenho boas relações, eu busco me cercar de pessoas que eu admiro, embora nem sempre seja possível. Eu tenho uma família que eu amo, eu tenho um emprego que eu gosto, eu levo uma vida confortável, relativamente sem estresse. Eu não me preocupo com o que eu tenho para comer e eu tenho bons hobbies, né? Inclusive fazer vídeo, tirar foto, tocar guitarra. Eu tento ser minimamente produtivo, né? Eu sou privilegiado em muitos níveis e eu sei disso. E o mais importante, na minha opinião, é que eu entendo a minha finitude e eu tenho alguma noção do que é a finitude dos outros, né? Bom, eu sou feliz? Claro, eu já fui infeliz, então eu tenho uma régua para comparar. Com certeza, eu sou mais feliz que ontem, provavelmente mais infeliz que amanhã. É uma construção, mas na média, acho que tá tudo certo. Valeu, falou e até mais.